Olá, seja bem-vindo agora à nossa sexta aula, último bloco dessa nossa disciplina, e nós vamos conhecer como ela está estruturada. Vamos então ver a organização desta nossa aula. Nós vamos abordar o capítulo 7 do seu material, que nós vamos ver então tipos de alterações efetuadas pelos copistas no texto, e o capítulo 8, que são critérios para avaliação das variantes ou destas modificações. Nós vamos estar agora olhando este trabalho minucioso de crítica textual, principalmente a multiplicidade de alterações que copistas, que estudiosos diretamente dos textos ao longo destes séculos e milênios efetuaram com o intuito de melhorar o conhecimento. Então, este é o assunto, esta é a organização da nossa aula de hoje. Muitas vezes, a escrita feita manual, manuscrita, pelos copistas, dependendo da pessoa, do estado emocional, do momento, pode haver a alteração de uma letra. Quando você está trabalhando, por exemplo, com línguas antigas, como o hebraico e o aramaico, como nós vimos, que originalmente só tem consoantes, fica bastante delicado você trocar um signo, uma letra, e pode alterar completamente o sentido de um verbo, de um substantivo, de um adjetivo. Mas, no fundo, isso pode alterar bastante o sentido do texto. Existe uma enormidade desse tipo de variação, nós chamamos de variantes. Vamos colocar esse importante assunto final dentro de um contexto mais amplo. Vamos ver então. Alterações pelos copistas. Existem alterações que fazem diferença entre os textos antigos, decorrentes de ações dos copistas, ao atualizarem os manuscritos ao longo dos anos. Nós vamos apresentar neste módulo dois tipos de alterações. Alterações involuntárias e alterações intencionais ou voluntárias. Nós vamos ver também, no contexto dessa nossa aula, critérios de avaliação das variantes. Em manuscritos que apresentam diferenças sobre o mesmo texto, cabe à crítica textual avaliar qual dessas leituras mais se aproxima dos originais. Nós vamos olhar dois tipos de critérios: critérios externos e critérios internos. Você está vendo a importância do trabalho do crítico textual, aquele que se debruça sobre os detalhes do texto. Você também pode ver o grande desafio que é conhecer profundamente as línguas bíblicas. Você tem, às vezes, expressões, como, por exemplo, a expressão hebraica para rei, são apenas duas consoantes, sem vogais. Rei em hebraico é melech, mas como não tem na nossa escritura vogais, se você modifica um som, por exemplo, molech, já dá um significado completamente diferente. Veja a importância de, muitas vezes, você ter um verbo que define todo o sentido do texto, ou um predicado junto ao verbo ou ao sujeito daquela expressão, e pode dar um sentido totalmente diferente. Por isso dissemos que esse é um trabalho fundamental, porque a ideia que você vai construir
e expressar, obviamente depende de todo esse trabalho, que no mínimo deve se respeitar todo o conjunto técnico de materiais adicionais. Vamos conhecer agora a conceitualização desta nossa área da disciplina. Para começar, vamos lembrar um verbo cuja interpretação, em versões mais clássicas de Bíblias que nós tínhamos ou que dispunhamos aqui na nossa sociedade brasileira, e que é um grande exemplo que sempre nos lembramos. O pequeno livro no Antigo Testamento do profeta Abacuque, que nós já nos referimos, tem apenas 3 capítulos, e o último, o capítulo 3, é um belíssimo poema que certamente foi musicado. Ele tem uma mensagem muito profunda e atual para os nossos dias. No poema, na abertura, que está exatamente capítulo 3, versículo 2, tem uma espécie de estribilho da canção, onde o profeta fala mais ou menos assim. Depois que ele compreende a visão que Deus lhe dá sobre a situação política, nacional e internacional da sua época, que era a sua preocupação, então ele diz assim, na tradução mais antiga, dizia: aviva então, ó Senhor, essa tua obra, a tua obra, e no meio dos anos a torna conhecido. Mas no meio dos anos, lembra-te da misericórdia, porque a visão, quando você vai olhar o texto, é uma visão bastante preocupante. Mas a tradução do vocábulo hebraico, tradicionalmente traduzido por aviva, deu a impressão para muitos pregadores e expositores que se criou inclusive uma cultura teológica de senso comum, de avivamento, num sentido belo, bonito, de vida, de vivificação, de avivamento espiritual. Só que o texto, na verdade, quer dizer completamente o contrário. Se você olha o poema, ele não tem nada de tão alegre assim. Ele está falando de coisas bastante pesadas, de um verdadeiro precipício de lutas e dificuldades que se abateria sobre Israel. E que, aliás, imediatamente acontece, como nós historicamente podemos conhecer, com o exílio babilônico realizado pelo grande rei Nabucodonosor. Quer dizer que o profeta estava, muito ao contrário de avivar, estava falando como depois foi corrigida a tradução do vocábulo. Realiza, executa o teu juízo. Só que como ele é terrível, o grande centro deste poema lembra-te da misericórdia no meio da execução do juízo. Vamos olhar a amplitude então deste conteúdo de alterações feitas pelos copistas, de harmonizações, suavizações do texto, atualizações, e ainda também vamos ver os critérios usados para esse tipo de trabalho minucioso. Vamos ao nosso quadro. Então, tipos de alterações. Nós vamos ver primeiro chamadas de tipos involuntários, ou seja, aqueles equívocos causados por problemas ou do material que o copista está utilizando, ou por problemas da sonoridade do texto, a sua fonética. Como nós dissemos, estamos trabalhando com línguas já desaparecidas, línguas mortas na Bíblia, com textos muito antigos. Você há de conhecer, por exemplo, que grande parte do texto poético do livro de Jó são escritas tão antigas que quase nós não temos muitas referências. Nós vamos então ver que existem os equívocos visuais, que são aquela troca de letras semelhantes. Na visualização dos signos,
estando em maiúsculo ou estando em minúsculo nos manuscritos, muita confusão pode acontecer, muitas alterações. Outro tipo de equívoco comum são os equívocos auditivos, ou seja, os sons das letras e das palavras, os fonemas ditados. E o terceiro tipo de alteração involuntária são os equívocos mentais, quer dizer, a mente do próprio tradutor, do copista, o trai. Muitas vezes aconteceram estas alterações realizadas de uma cópia para outra. Como nós dissemos, por exemplo, na carta de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, no versículo 54, uma pequena palavra, que é a conjunção ala do grego, em alguns manuscritos antigos, simplesmente foi trocado pela conjunção ama do grego. Ala quer dizer mas, porém. E ama quer dizer assim. É uma pequena alteração que para nós poderia ser sem importância. Mas quando você tem o texto na sua forma final, ele tem grande importância. Quando você mesmo está indo ao texto e, com todo o seu esforço, traduzindo do grego ou do hebraico, você vai ver quanto tempo isso demanda e como essa arte é bastante delicada. Você vai ver que, em primeiro lugar, geralmente nós fazemos uma tradução o mais literal possível das palavras. Você vai ver como muitas vezes, em outras línguas comuns de hoje, você vai perceber que a ordem dos termos não corresponde à tradução final que você vai fazer para a nossa língua do português. Então, primeiro se procede a uma tradução literal. Segundo, nós vamos fazendo uma tradução aproximada. Você vai, na verdade, sempre trabalhando através do contexto. Grande parte das expressões técnicas são construídas no discurso através do contexto. O contexto determina muito sobre a significação do texto. E, em terceiro lugar, você vai procurar fazer uma construção daquele texto, daquela frase, daquele versículo, para uma estética. Por quê? A estética do texto, ou seja, a forma como ele se apresenta, a beleza, como você o apresenta, também é fundamental. Mas em todo esse trabalho, o grande cuidado que você tem de fazer, ou que todo o trabalhador do texto deve fazer, é em manter a originalidade do texto. É preciso ter bastante cuidado e respeito para não fazer alterações que mudem o sentido. Continuando com a nossa conceitualização, vamos ver. Nós temos então também aqueles erros intencionais ou voluntários que acontecem pelo próprio esforço do copista, que são harmonizações do texto. Muitas vezes, os copistas, para poder trazer o texto para a linguagem atual, eles procedem com harmonizações, trabalham as palavras sem alterar a originalidade e o sentido, mas colocando dentro de uma forma mais fácil de ser lida e de ser compreendida. Quando você vai aproximando a sua lente crítica, você vai encontrando as minúcias do próprio texto e vai encontrando os rastros das várias mãos que foram atualizando o texto até a sua edição final. Outras correções voluntárias são as correções ortográficas, correções feitas nas palavras, na gramática, no estilo. Várias correções são feitas desde muitos séculos e elas vão
se impondo, quando elas são corretas, verdadeiras, elas acabam se impondo como a melhor maneira de compreender o texto. Nós temos também correções explicativas ou doutrinárias, que são aquelas que tentam aproximar o texto para determinadas compreensões doutrinárias. Vamos ter também acréscimos, interpolações, ou uma expressão que muitas vezes você vai ler nas Bíblias mais técnicas, que são glossas. Glossas são partes de versículos, palavras, que são acrescentados pelos copistas com a intenção de tornar mais claro, de nivelar, como se tivesse agora sendo feito um trabalho de retoescavação, preparação do terreno. Também nós vamos ver ainda correções geográficas e históricas. Você está vendo como esse trabalho de fazer uma espécie de planificação do texto para a sua posterior compreensão também foi feito muito pelos copistas e ainda hoje por todos aqueles que se dedicam à linguística bíblica. Nós temos, por exemplo, modificações que foram feitas por uma compreensão doutrinária. Esse tipo é já bastante delicado, porque cada tradição vai ter a sua compreensão doutrinária. Mas desde que o exame minucioso dê autorização para o copista, que geralmente não trabalha sozinho e nem faz esse trabalho a seu bel prazer. Por isso que antes nós dissemos com ênfase de que exegese e hermenêutica são regras, normas, métodos universais e que já estão em várias tradições por séculos e milênios. Então não é um trabalho exclusivamente de pessoas que o façam por seu próprio prazer ou sua própria compreensão. É preciso respeitar todo um conjunto harmônico e universal para que a fidedignidade, a inerrância, a infalibilidade, todas aquelas coisas que fazem parte da fé, da verdade bíblica, sejam mantidas. Continuando com a nossa conceitualização, vejamos. Dentre as variantes que nós temos mais comuns em todo o texto bíblico, nós temos alguns critérios estabelecidos por esses trabalhadores do texto para avaliar se uma alteração, uma variante deve ou não ser respeitada. Nós falamos aqui anteriormente sobre buscar determinados textos bíblicos que sejam mais técnicos ou que pelo menos prestem auxílio com notas adicionais de rodapé bastante extensivas sobre esse trabalho. Senão nós muitas vezes não notamos. Nossa leitura comum, devocional diária, não vai notar esses detalhes. É mais o estudante criterioso, acadêmico, que deve procedê-lo. Mas quando você está usando recursos como nós o temos hoje, por exemplo, citamos aqui o que é muito usado, a Bíblia de Jerusalém, que tem uma riqueza de notas, onde geralmente se demonstram em cada palavra que variante foi usada. De que texto? Se do texto maçorético, se do texto grego da Septuaginta, aquele texto construído 250 anos antes de Cristo, ou se de um texto mais tardio em aramaico ou siríaco, ou se um texto ainda mais recente em latim, como por exemplo, na versão latina chamada Vulgata, que passou a ser muito mais utilizada pelos primeiros pais da igreja. Dentre os critérios, nós vamos ter então critérios externos, que são critérios dados por testemunhas de fora que apoiam. Quanto mais tempo, quanto mais séculos, quanto mais anos uma variante vai sendo apoiada por vários especialistas, mas ela vai então se impondo como a mais próxima
dos originais. O grande elemento de importância nesta parte bem técnica da nossa disciplina é que todas as alterações possam sempre corresponder com a originalidade. Então, desta forma, nós podemos ver manuscritos mais antigos devem ser preferidos aos mais recentes. Um outro critério é, entre os mais recentes, preferem-se os mais próximos aos originais. E ainda, o testemunho do texto alexandrino é preferido aos demais textos, por todos concordarem que é o códex ou o texto mais original. Ainda nós podemos considerar a qualidade dos manuscritos deve prevalecer sobre a quantidade. E ainda mais um critério externo que é, prevalece a variante que tenha mais expansão geográfica, ou seja, que mais lugares no mundo a respeitem. Neste ponto você nota quanto é importante estabelecer critérios o mais universais possíveis, o mais aceito por todos os críticos textuais, e que naturalmente eles vão se impondo como o vocábulo mais correto. Então você vê que a crítica textual, na verdade, é uma grande contribuição para a busca de originalidade do texto. Essa permissão que é a teologia, ou o trabalho teológico que faz, é uma das grandezas da teologia cristã. Dentre todas as religiões, o cristianismo é, seguramente, a única religião que tem estabelecido ao longo destes milênios o fazer teológico, ou seja, a permissão, a liberdade de estudo, de exame do texto sagrado como contribuição. Na verdade, você vê que todo esse trabalho, muito ao contrário de desfazer a dignidade ou a sacralidade do texto, ele contribui, como nós dissemos antes, nós vamos sempre ter um embate de dois elementos do ser humano, em confronto muitas vezes, mas em complementariedade, que é, de um lado, a razão pensante, mais lógica, mais fria, analítica, mais crítica, e de outro, a fé, que é mais o sentimento, que é mais a reverência, ambos buscando se complementar nesta busca de estudo mais específico do texto. Vamos conhecer agora critérios internos de avaliação para estas variantes. Os critérios externos, eles são feitos por observações dos tradutores. Então nós podemos ver que são feitos para facilitar leituras difíceis do texto. São também feitas de forma a não suprimir leituras breves e também para harmonizar textos paralelos. Você pode ver que são critérios comuns, com os quais todos concordamos. É preciso facilitar a leitura de textos muito arcaicos, palavras que muitas vezes nós já não temos mais um significado lato puro. Esse trabalho, obviamente, é necessário. Também pequenas leituras breves, que muitas vezes poderiam ser suprimidas. Você vai encontrar muito no texto bíblico, bem mais técnico, aqueles que respeitam essa busca de originalidade. Você vai encontrar muitos textos entre parênteses, ou muitas vezes entre colchetes ou chaves. E geralmente as boas Bíblias vão trazer uma nota explicativa de que aquela porção breve, pequena daquele texto não consta na maioria dos melhores originais, mas às vezes consta em um determinado manuscrito e o tradutor, então, fecha como critério
que é melhor utilizá-lo, mas, por uma questão de legalidade, ele aponta como nota o uso técnico, a opção feita por aquele tipo específico de manuscrito. Muitos textos paralelos, como por exemplo, você pode ver o trabalho que os copistas fizeram entre os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Como são 3 relatos com o mesmo esboço, com algumas variantes, então o trabalho de harmonizar os textos paralelos é necessário que se faça. Continuando ainda esses critérios externos, nós temos textos com linguagem mais estilizada, são preferidos aos mais rudimentares. Aquelas palavras mais na ordem do dia das línguas, quer seja há 2000, 1000 anos ou nos nossos dias, são preferíveis a expressões muito rudimentares. Um outro critério é variantes que melhor reflitam as características do autor. Ou seja, essa busca é também uma busca pela intenção do autor. Qual foi a intenção do autor ao escrever aquele texto? Tentar captar, tentar alcançar o que estava na mente, no coração do autor, é um pouco difícil, mas é necessário. E um outro critério é variantes que melhor explicam as originais. Esse trabalho é bastante delicado quando, por exemplo, você está, o copista, o tradutor, ou aquele que ainda hoje trabalha diretamente com o texto para uma versão que vai ser editada. Ou quando você está fazendo esse trabalho como intérprete para a comunicação, a pregação, o ensino. Todo esse trabalho também deve ser dito. O bom exegeta, o bom teólogo bíblico, deve sempre, quer seja uma pregação ao povo em comum, mas é necessário que se diga sempre sobre critérios, sobre o que nós estamos fazendo a apropriação, por este significado ou por aquele. Uma coisa que a gente deve observar é que existe hoje também uma ansiedade muito grande nos produtores de versões de Bíblia em atualizar demasiadamente o texto para uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais comum, pela ansiedade, até de certa forma justificada, de esclarecer, de facilitar o texto para leituras de pessoas que muitas vezes não vão gastar todo esse tempo para a compreensão. Mas um cuidado é muito importante. Muitas vezes a beleza do texto, aquilo que o clássico mantém, muitas vezes se perde. Uma reclamação comum que nós da exegese e da hermenêutica fazemos é uma violência muito comum às Bíblias que nós temos hoje. Grande parte faz desaparecer aquela característica bela do texto que é o que é poesia e o que é prosa. Muitas vezes a poesia bíblica desaparece. Se você lê, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que é um livro mais reflexivo e filosófico, mas não deixa de ter lá dentro escritos originais em forma de metáforas, em forma de parábolas, tem também o estilo de enigma, tem o estilo de provérbios e tem poesia. Quer dizer, dentro de um único livro, você tem uma diversidade de formas. Muitas vezes, as Bíblias mais modernas ignoram toda essa estética de beleza do texto. Quando você vai ler, curiosamente, chamamos atenção para o pequeno livro de poemas de amor, que é o Cântico dos Cânticos, você vai ver como desaparece a alegria de ver o texto na beleza da poesia, quando você toma um texto hoje em que ele é apresentado de forma como se fosse um texto de prosa. É claro que não vai chamar a atenção de ninguém um texto
cuja beleza está exatamente no uso de metáforas daquela época. Então é preciso levar em conta tanto a originalidade do clássico, quanto a necessidade de atualização da palavra para a compreensão atual. Continuando a nossa conceitualização, vejamos ainda mais. Você viu a importância desses detalhes quanto mais você aproxima a sua lente do texto. Todos esses materiais vão exigir um pouco mais de dedicação da parte de cada um dos estudiosos da Bíblia. Mas isso é o que dá credibilidade para o expositor da palavra. Com certeza, você vai poder falar com muito mais propriedade do texto bíblico, quanto mais você apresentar estes critérios para a sua própria avaliação do texto. Vamos ver agora a aplicação prática desse nosso conteúdo. Você há de entender também que toda a linguagem humana é dinâmica. É dinâmica na cultura, porque a cultura é dinâmica. Quer dizer que tudo evolui no tempo. Muitas vezes, aquilo que era uma gíria acaba sendo integrada aos textos, à linguagem comum de escrita. É isso que nós vamos ver como desenvolvimento da linguística, por exemplo, do grego clássico, dos grandes escritores de peças teatrais ou dos grandes filósofos e educadores, para o grego comum, o koiné, que é aquele que está no Novo Testamento, há uma diferença. Este crescimento, em função, muitas vezes, até de um empobrecimento do sentido clássico do termo, é naturalmente uma dinâmica da necessidade de atualizar o texto, principalmente quando ele começa a sair de círculos mais fechados e mais elitizados para o conhecimento e passa a ser, então, difundido para a cultura comum. Esse trabalho, como forma de disseminar a verdade, é muito necessária. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas não devem ser textos para uma minoria especialista. Estamos aqui reforçando o trabalho, a importância, a necessidade da crítica textual, daquele que nós chamamos de o trabalhador do texto, o cirurgião do texto. E nós devemos aproveitar e respeitar o seu trabalho. Porém, temos sempre a consciência de que todo o objetivo final, como verdade do texto sagrado, é que ele seja conhecido por todos. E esses dois movimentos também devem ser feitos. Qualquer pessoa deve ter o direito, a liberdade de ir direto ao texto e de fazer a sua própria leitura e o seu próprio trabalho dentro de suas condições de cultura e conhecimento do texto sagrado. Agora, é preciso também que aqueles mais especialistas se apresentem ao público para trazer os detalhes, essas mudanças e ampliar o sentido. Como aplicação prática, vamos ver então o seguinte. Nós chamamos de abrir os olhos interiores, aquilo que nós já repetimos aqui no grande Salmo, que é o Salmo da Palavra de Deus, Salmo 119, o versículo 18 que nós tomamos quase como um lema. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você pode ver. Essa expressão, comumente traduzida por maravilhas, quer expressar toda uma beleza, toda uma estética, ou seja, toda uma riqueza
que está ocultada dentro da estética como a letra se apresenta. E aqui também a expressão lei não quer dizer somente uma parte das Escrituras, mas toda ela. Toda a Bíblia é a lei de Deus. E, então, é preciso que Deus abra os nossos olhos para enxergar a palavra, aquilo que seja palavra. Muitas vezes, a palavra de Deus, a fala de Deus, aquilo que nós precisamos escutar de Deus, porque para nós palavra, cada vez mais com o desenvolvimento da escrita e da nossa mente discursiva, principalmente nós ocidentais, que somos originários de filosofia e de ciência há séculos e milênios, palavra muitas vezes se restringe somente à letra, ao escrito. Mas palavra de Deus, como nós dissemos, é tudo aquilo que está por trás da diversidade de linguagens. Muitas vezes você vai encontrar o profeta, que é um sujeito muitas vezes misterioso, compreendendo a palavra a partir de sonhos, a partir de visões. Quando você vai estar, por exemplo, enfrentando um dos livros mais desafiadores, que é o Apocalipse, você vai ter que procurar compreender a palavra de Deus por trás de símbolos, de aspectos e expressões simbólicas, e que é um tipo de literatura que, se você apressadamente literalizar o texto, você poderá ter muito mais problemas para a sua compreensão e exposição. Portanto, a palavra de Deus é aquilo que se oculta e é possível, então, com o auxílio do Espírito para abrir os nossos olhos, encontrar em todo o tipo. Se você pega, por exemplo, o livro do Evangelho de Mateus, você vai ver que ele abre com uma lista de nomes, que é uma genealogia. Mas nós podíamos dizer que há palavra de Deus lá dentro? Com toda certeza. Quando você pegar cada nome, é a expressão de personalidades que muitas vezes estão mergulhadas, desaparecidas no texto, na antiguidade, mas como linha direta para provar que Cristo é o Messias, ele é muito importante. Então, toda a palavra, seja ela escrita numa fábula, num enigma, por curiosidade, procure no livro de Juízes, por volta do capítulo 16 e 17, o famoso enigma de Sansão. Era uma espécie de brincadeira, mas ele tem um conteúdo de verdade, de aprendizado, muito importante. Ele fez aos seus amigos que participavam do seu casamento a seguinte expressão, o seguinte enigma: do comedor saiu comida. E eles quebraram a cabeça para tentar decifrar o que o enigma queria dizer. É um estilo que está muitas vezes no texto, mas que também é palavra de Deus. Vamos continuar para essa atividade prática. Nascimento espiritual. Há um encontro relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, que é de conhecimento de todos, ou é facilmente de ser compreendido, entre Jesus e uma grande autoridade intérprete da lei, que é o Nicodemos. Ele procura Jesus de noite, talvez por uma questão de não querer se expor, e ele trava um diálogo muito importante e proveitoso. De lá, nós temos esse texto universalmente conhecido, que diz o seguinte: Jesus respondendo então a Nicodemos, disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos grafar esta expressão, nascer de novo. Quando você vai ao original grego, você vai ver que nascer de novo não tem realmente uma conotação diretamente com
a questão orgânica com todo o processo de gestação. Ele tem uma conotação de nascer do alto. O vocábulo hebraico tem literalmente este significado: nascer do alto. Então era óbvio a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus, que é, do ponto de vista de quem está mergulhado no aqui e agora, interpretando a realidade a partir dos sentidos e do senso comum, a pergunta parece óbvia: mas como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Se ele se dedicasse à expressão exclusiva que o Senhor está dizendo, ele poderia saber que era um outro tipo de nascimento. Porque esse é um dos pontos chaves da compreensão ou do estudo e devoção da fé cristã, que é o novo nascimento. Torna-se uma das principais doutrinas da fé cristã o nascer de novo, que é um nascimento espiritual. Como compreender isso? Veja, a partir da dedicação exclusiva do próprio termo, que é muito peculiar para esse significado. Então, é um bom exemplo para você exercitar na prática esse estudo. Continuando. Estudo e devoção. O estudo criterioso das Escrituras Sagradas, inclusive a distinção de alterações e variantes do texto, não invalidam a busca de leitura devocional para a fé. Estamos aqui enfatizando que os dois movimentos de estudo devem ser complementares. O estudo mais acadêmico, mais exclusivo e mais minucioso, com o estudo devocional. Aquele estudo que você faz meditando na palavra, tentando compreender um sentido muito próprio do seu dia, do seu momento, para a sua necessidade. É a isso que nós chamamos de devoção. É uma atitude muito pessoal e subjetiva perante o texto, tomando-o como verdade, tomando-o como palavra de Deus. Muitas vezes você vai ver que a resposta para uma determinada questão, uma angústia, uma necessidade, você vai encontrar numa expressão de um salmo, de uma metáfora, dentre a beleza da pedagogia de Jesus, que é sobre um estilo pedagógico muito usado pelos mestres orientais da antiguidade, que é a parábola. Você vai ver que a verdade eterna, contida nos evangelhos, por um período muito curto de 3 anos e meio, revelada a um grupo de pescadores, mais exclusivamente de 12, e ainda falada na pedagogia da parábola, é como se Cristo tivesse muita autoconfiança naquilo que ele oralmente comunicava, em que a inspiração do Espírito é o que faz o desvelamento. Então, o tempo inteiro, nós estamos tanto fazendo estudo, quanto fazendo devoção, porque é um sujeito humano com as suas necessidades e desafios que se posta diante de um texto que ele o toma como palavra de Deus. Continuando. Examinar as Escrituras. Vamos relembrar um texto muito importante do livro de Atos, no capítulo 17, tomando o versículo 11. Ora, estes cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Este capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que relata as viagens do apóstolo Paulo no primeiro esforço de disseminação da verdade pelo mundo greco-romano antigo, é muito significativo. Primeiro porque ele tem um embate com os pensadores gregos, os filósofos, aqueles que muitas vezes
se envaidecem do próprio conhecimento produzido por si mesmos através da reflexão. Nós temos a filosofia como uma das mães de todos os saberes ou de todas as ciências. Por quê? Porque, principalmente na Grécia clássica do século V, a descoberta da capacidade de produzir conhecimento por nós mesmos, a partir do esforço de razão, fez uma enorme diferença no progresso da humanidade. E tudo que estamos aqui vendo como textos, discurso, hermenêutica, a capacidade de cosmovisão tem a ver com esse alargamento da consciência e da racionalidade. Então Paulo, quando faz uma visita à capital do saber antigo, que é Atenas, na Grécia, ele, no teatro comum da cidade, se encontra com alguns dos pensadores. Duas grandes escolas, você vai ver lá. Quando você estuda filosofia, você vai ver essas duas escolas dos dias de Paulo, que eram os estoicos e os epicuristas. Claro que o grego tinha como característica do seu espírito correr para escutar alguém que trouxesse um discurso diferente. E Paulo se apresentou com um discurso diferente. Então eles acorrem e acolhem inicialmente o seu discurso, e enquanto eles conseguem traduzir para a sua própria racionalidade, muito bem. Mas no momento em que Paulo começa a tentar falar que Jesus, sendo Deus encarnado no homem Jesus de Nazaré, sendo Cristo na pessoa histórica e humana de Jesus de Nazaré, e que este Deus homem morreu, foi sepultado e ressuscitou. Para a mente grega já era demais. Eles tomam uma atitude de deboche, de levantar e de deixar Paulo falando. Mas logo neste mesmo capítulo nós vimos essa expressão, que é entre os cristãos da cidade de Bereia e os cristãos da cidade de Tessalônica. Você pode, consultando um mapa bíblico, localizar estas duas importantes cidades do início do cristianismo, porque lá se construiu duas grandes igrejas deste momento inicial, mas com essa diferenciação que Lucas, que é o autor do livro de Atos, repara que os de Bereia eram mais nobres, diz ele, porque examinavam tudo aquilo que Paulo dizia com os textos que eles dispunham. Eles, como que indo para casa, conferiam se o que estava sendo dito pelo grande apóstolo era mesmo assim. É um exemplo para dizer que todos os que escutam uma palavra e têm acesso e direito nas liberdades democráticas à Bíblia, pode e deve proceder como os bereanos, não é mesmo? Nós estamos então vendo como uma aplicação prática em que todo o texto bíblico pode ser visto com esses critérios da exegese e da hermenêutica bíblica. Nós falamos até aqui de alterações feitas pelos copistas, de variantes e de critérios de avaliação destas variantes dos textos originais. Agora vamos proceder uma breve e rápida recapitulação como uma síntese do nosso aprendizado. Vamos acompanhar no nosso slide o que nós colocamos como ideia geral de tudo aquilo que nós conversamos, daquilo que você pôde ler no seu material. Critérios externos ao texto. Pelos critérios externos, se avalia a quantidade de testemunhas que apoiam uma variante. A menor ou maior abrangência geográfica destes manuscritos, o tipo de texto ao qual pertencem. Nós também vimos critérios internos ao texto, ou seja, esses critérios originam-se de considerações sobre normas amplamente reconhecidas sobre as variantes dos manuscritos, com observações
dos próprios copistas. Nós também procedemos a uma visão de variantes dos manuscritos. A necessidade de muitas cópias, ao longo dos séculos, produziram variantes entre os manuscritos, que geralmente são explicadas de duas maneiras. Originaram-se de alterações involuntárias ou de alterações intencionais. É muito importante que nós vejamos cada detalhe que faz parte desse trabalho, mas que nós tenhamos plena confiança na inspiração. E por último, é muito importante que todo o intérprete das Escrituras confie na beleza que é o grande Espírito de Deus, que para comunicar a sua verdade, muitas vezes suaviza todos esses detalhes quando você faz o seu olhar e a sua meditação. Costumo dizer que quanto melhor pensador você for sobre o texto, quanto mais meticuloso nos seus critérios de juízo e de avaliação, tanto mais rico você será para a sua própria compreensão. Agora, quanto mais você se afastar do texto para a sua meditação sobre ele, tanto mais o seu sentido vai ficar amplo e compreensivo. Como conclusão, nós podemos arrematar dizendo: o estudo comparativo dos numerosos manuscritos feitos pela crítica textual revelou ou levou à descoberta de alguns tipos específicos de textos, alguns mais homogêneos, outros com mais variantes. Para fechar o nosso estudo, nessa conclusão, nós queremos voltar à totalidade deste esforço e destas ciências de exegese, de hermenêutica e de homilética. E queremos reforçar que são as pedras de toque, são os fundamentos mesmos da teologia. Toda a teologia sistemática ou dogmática, toda a teologia histórica, toda a teologia prática, que é a parte aplicada da teologia em diversas pastorais, todas quantas forem possíveis, ainda hoje existirem e serem construídas, todas vão começar o seu trabalho a partir da exegese, da hermenêutica e da homilética. Espero que você tenha gostado da nossa disciplina, espero ter podido ajudá-lo a compreender melhor o nosso estudo. Espero que você possa ter se encantado pela palavra de Deus, possa fazer sua própria leitura devocional, cresça com isso como pessoa e como estudioso de teologia, e espero, com isso, ter conseguido contribuir para a sua formação. Muito obrigado.